É pra comemorar a melhor notícia no Flamengo pós-compra de Paquetá. Você que tá aí, torcedor rubro-negro, amanhã tem decisão da Supercopa do Brasil. Se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, toca aí meu parceiro e minha parceira. Tocou então, vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, torcedor flamenguista, torcedor rubro-negro. Hoje é feliz aniversário para Léo Pereira, que completa mais um ano de vida, trintou para o nosso zagueiro Léo Pereira. Que Deus te abençoe, tá, Léo Pereira? Principalmente nessa decisão de amanhã contra o Corinthians, porque a defesa do Flamengo tá precisando, né? Já tomou 2 gols, né? 4 gols na realidade nos últimos 3 jogos do Flamengo com a equipe principal. Então espero que tenha melhorado naturalmente. Enfim, feliz aniversário aí para o Leonardo Pereira. O Flamengo já treinou hoje no CT Ninho do Urubu na parte da manhã, visando a partida diante da equipe do Corinthians, meus amigos. Amanhã, às 4 horas da tarde, 16 horas do horário de Brasília, a bola rola diretamente do estádio Mané Garrincha para esse confronto, beleza? Lucas Paquetá, né, durante a saída ali, aliás, ontem, quando ele foi atender torcedores rubro-negros que estavam ali na porta do CT Ninho do Urubu, rendendo uma homenagem a ele, ele ouviu de um torcedor o pedido por títulos e escutou: "Eu voltei para isso". Pois é, vale lembrar que Lucas Paquetá ganhou um carioca na sua passagem pelo Flamengo, pela equipe profissional, currículo que pode aumentar já amanhã, domingo, na decisão da Supercopa do Brasil. Então que dê tudo certo naturalmente para o Flamengo, para que o Flamengo e também o Paquetá ganhe mais esse título e que os atletas tenham fome, meus amigos, porque o grande problema da segunda temporada pós-títulos é esse: fome por parte dos atletas remanescentes. Aqueles que chegam até tem um outro tipo de postura, mas aqueles que ficam geralmente têm um problema com isso. Esse é um problema só do Flamengo não, tá? A gente vê em várias outras equipes. A CBF anunciou um reajuste na premiação da Supercopa do Brasil. Flamengo e Corinthians garantem 6.350.000 reais cada, 300 mil a mais que em 2024. O vencedor ainda embolsa $1 milhão da Conmebol. Os valores finais para o campeão são de 11.650.000 reais e o vice 6.350.000 reais. Então é dinheiro para valer, viu? É mais dinheiro do que no Campeonato Carioca, que a gente tem aí a ligação do direito de transmissão, aquela coisa toda, né? Um jogo, velho. Um jogo pode te dar 11.650.000 reais. É bufunfa, viu? Então, vamos ficar atento aí, torcer pro Flamengo ganhar também por isso. Não só por isso, evidentemente, que o mais importante é a ação de ganhar o título e ganhar também do Corinthians. O Flamengo soltou a lista de relacionados dos atletas que viajaram para Brasília. O Flamengo viajou ali por volta das 3h30 da tarde. Quem viajou foi Alexandro, Andreu, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Danilo, meus amigos. Entra na lista de relacionados do Flamengo pela primeira vez, após o retorno do Flamengo nessa temporada. Ele não tinha entrado ainda entre os relacionados em função de um probleminha que ele estava no joelho, que ele contraiu lá naquele jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, que o Léo Ortiz machucou o tornozelo, daí ele entra, o Gomes dá uma entrada nele e ele joga com dor mesmo de joelho contra o Palmeiras, depois jogou com dor de joelho, com esse problema no joelho, enfim, várias decisões, até a final da Libertadores, inclusive. Então,
é para enaltecer aí o nosso querido Danilo. De Arrascaeta, De La Cruz, é outro nome também que volta à lista de relacionados do Flamengo, meio-campista uruguaio, havia feito um procedimento no joelho também. No Uruguai, não se trata de uma intervenção cirúrgica, não é para tanto, mas ele fez um procedimento para que ele sofra menos dores no joelho. Também ele já tem um problema crônico aí de joelho, torcer para que seja uma boa temporada do Uruguai. Diogo Alves, Emerson Royal, Eric Pulgar, Cebolinha, Everton Araújo, Varela, Jorginho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Lucas Paquetá na lista de relacionados, bidou ontem, o nome dele saiu no bid ontem, portanto está disponível para o jogo. Léo Pereira, Pedro, Plata, Rossi, Samuel Lino, Vitão e Saul. Que isso, Pedrão? Já recuperação recorde do Saul, já está relacionado para o jogo? Está relacionado, mas para participar, né? Ali do grupo, para se sentir pertencente ao grupo, eventualmente ganhando, não vai ser eventualmente, o Flamengo vai ganhar, ele tá lá também para pegar a medalha, né, sair na foto do título, aquela coisa toda, mas lógico que ele não vai jogar efetivamente, porque não tem como ele se recuperar em tempo recorde. O próprio Flamengo, após publicar a lista de relacionados, escreveu: embora esteja relacionado para viajar a Brasília com o grupo, Saul Niguez segue em recuperação em procedimento cirúrgico realizado no calcanhar esquerdo. Todo o restante do elenco está à disposição para a partida. Beleza, meus amigos? Então, se trata mais de uma sensação de pertencer a essa possibilidade de título e também ir com o grupo, participar, né? É legal, cara, é legal pra caramba, né? Tudo bem que tá longe da família, viagem, mas é legal pra caramba, o cara tá ali no grupo. E quem tá no grupo também é o Rodrigo Caio. A última Supercopa que o Flamengo vence em Brasília foi contra o Palmeiras, né? E o Rodrigo foi protagonista daquela Supercopa porque o Flamengo vivia uma situação bem ruim na decisão por pênalti e o Diego Alves, talvez não foi o maior protagonista, que ele fez 2 defesas de pênalti em 2 match points, né? Em 2 match points, o Diego Alves ele faz a defesa e o Rodrigo é quem faz o gol derradeiro, né? E coloca o Flamengo rumo ao título da decisão, coloca a taça na mão do Flamengo, então ele retorna pelo Flamengo também, lógico, em outra função, trabalhando ali como auxiliar das bolas paradas, né? O cara das bolas paradas, não só ele, mas o Márcio... o Márcio Santos, sempre esqueço o sobrenome do rapaz, também trabalha com bola parada no Flamengo, acho justo falar o nome de todo mundo. O aeroporto, uma movimentação muito grande de rubro-negros para essa viagem para Brasília. A presença rubro-negra naturalmente deve ser maior do que a presença corintiana, não só no aeroporto, também em Brasília. Eu já fui a Brasília várias vezes e tem uma torcida do Flamengo muito grande. Tem muito rubro-negro, muita gente. A maioria torce pro Flamengo, posso dizer, da população de Brasília. Acho que fui mais de 5, 6 vezes. E fora as outras pessoas que pegam carro, moram em Goiás, mora em Mato Grosso, enfim, em outros lugares um pouco mais longe, mas o pessoal vai mesmo. Tem até um colega que mora no Amapá, ele, Pedrão, tô indo, ele pega o carro, vai embora, e a torcida rubro-negra vai toda pro jogo, né? Ele mora em Macapá, então, enfim, bem bacana isso aí. Arrascaeta, Jorginho e Paquetá naturalmente ficando à disposição, não devem ser titulares, tá? Não devem ser titulares. O Flamengo amanhã deve ir a campo com Agostinho Rossi no gol, na zaga Léo Pereira e Léo Ortiz, tá? Na lateral direita Varela, na esquerda Alexandro. Dupla de volantes, Everton Araújo e Pulgar. Não tem por que tirar de forma
precipitada o Everton do jogo, que tá muito bem, tá jogando bem. Aí o moleque tem uns haters aí, que independente do que ele faça, estão criticando o moleque. Aí vão esperar um erro do moleque pra descer o pau no moleque. O moleque tá bem pra caramba, tá jogando bem, evoluiu pra caramba, vai seguir evoluindo. Eu fui um dos que mais defendi o Everton Araújo e vou continuar defendendo, porque joga muito bem. E o Felipe errou, tirar o moleque do time no último jogo. Carrascal, mais à frente, do lado direito, Plata, do lado esquerdo, Samuel Lino e de centroavante, Pedro Queixada, cada vez mais recuperando o ritmo de jogo. A gente sabe que falta a ele essa questão do ritmo de jogo. Ele não foi bem contra o São Paulo, apesar do passe de peito que ele dá para o Plata fazer o gol. Falta-lhe ritmo ainda, mas vamos torcer para que ele consiga recuperar esse ritmo e só jogando, né? Evidentemente ele vai recuperar esse ritmo. O Flamengo é eleito o 6º melhor time do mundo pela revista IFFHS. Pois é, o mais querido ficou acima de Barcelona, Arsenal e Borussia Dortmund, tendo à frente apenas PSG em primeiro, Real Madrid em segundo, depois Chelsea, Inter de Milão, Bayern de Munique e Flamengo na 6ª colocação. Olha aí, rapaz, que bacana, o Flamengo figurando lá no topo entre as melhores equipes do futebol mundial e fez frente com o PSG, que é a primeira naquele confronto pela decisão, pela final do Mundial de Clubes, beleza? Flamengo já abriu as vendas para ingressos do Campeonato Brasileiro, partida entre Flamengo e Internacional. Entretanto, o site, pessoal, de compra está sofrendo muitas instabilidades em função da alta procura, tá, de ingressos para essa partida, que é no Maracanã. Primeiro jogo do Flamengo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, jogou fora de casa contra o São Paulo e infelizmente perdeu, né? Aquele confronto. Vamos torcer para que o Flamengo se recupere no campeonato durante essa segunda rodada. O Flamengo vive a janela mais agressiva da sua história, meus amigos. Pois é, o clube investiu 341 milhões e 400 mil reais, se a gente juntar a contratação de André, Vitão e Lucas Paquetá, além dos 7 milhões e 900 mil reais em bônus pelo Samuel Lino, né, que ganhou títulos pelo Flamengo. Então o Atlético de Madrid ganhou mais uma ferpela pelo Samuel Lino. O recorde anterior era de 277 milhões e 100 mil reais no meio do ano passado, né? Mais as transações de André, Vitão, Paquetá, mais o bônus do Samuel Lino, fizeram o Flamengo ultrapassar, né? Aliás, o Flamengo geralmente ele é agressivo na janela de meio do ano. Esse ano foi um ano atípico. Foi o ano que o Flamengo foi agressivo na janela de início do ano, quando é mais difícil você tirar atletas do continente europeu, porque eles estão no meio da temporada. Talvez a negociação do Flamengo pelo Paquetá seria mais fácil caso fosse no meio do ano. Por isso que o Flamengo teve que também pagar esse valor todo, mas não tinha jeito, queria o jogador logo, e tá certo também, evidentemente, tá? Pessoal, Flamengo interrompe de vez negociação com o Bragantino e o Alassian retorna ao grupo de jogadores do Flamengo. Melou, pessoal. Melou de vez o negócio. O jovem já havia se despedido da equipe carioca, mas os clubes encontraram entraves nas conversas nos últimos dias, minha galera. Olha aí. Com isso, o jogador retornou para o clube para seguir os treinamentos. Ele ainda não está participando da atividade com o grupo, efetivamente. As tratativas emperraram nos últimos dias. O atacante chegou a se despedir, né, dos companheiros do clube pelas redes sociais, aquela coisa toda, e precisou voltar. A despedida também causou incômodo internamente, tá? Ele esteve no Ninho do Urubu na sexta e neste sábado ele tá fora da decisão da Supercopa do Brasil. Vocês viram que eu não citei ele na lista de relacionados, inclusive da viagem. O Flamengo terá todo o elenco à disposição e levará até o volante Saul, lesionado, né? O jovem ficou no Rio de Janeiro. Ele tem treinado fora do clube também para manter a forma
física, os clubes se acertaram em conversas para o pagamento na casa dos 10 milhões de euros, 62 milhões de reais, com o Flamengo mantendo uma porcentagem do jogador de 20 anos. No entanto, os cariocas alegam que a proposta mudou quando foi oficializada no papel. Falaram uma coisa, botaram outra coisa no papel. Pelo lado rubro-negro, a alegação é de que o Bragantino mudou a forma de pagamento, alterando e aumentando as datas das parcelas. Olha aí, o Massa Bruta avalia que o parcelamento já vinha sendo acordado ao longo das negociações. O Flamengo, na figura de BAP, né, não aprovou o modelo de negócio. O Alacian chegou a dizer: agradeço pelo carinho que toda a torcida tem por mim, sou um garoto que aprendi muito aqui, estou indo embora de casa, mas espero dar bastante alegria aqui, mas acabou retornando ao Flamengo e deve ser até relacionado para a partida diante da equipe do Internacional, tá? Eu considero o Alacian bom jogador. Falta, sabe, ser mais concentrado, falta maturidade, e acho que até em função disso o Flamengo negociou ele. Mas já que ele vai ficar, quem sabe não dá para ser aproveitado em alguns cenários. O grande problema é que ele teve chance, tá vendo que eu falo que a chance bate na porta e aí o cara não aproveita? Ele teve chance nesse início de ano e não aproveitou. Ah, mas aquele time também, Pedrão, pô, mas o cara teve 2 chances cara a cara contra a Portuguesa. 2 chances, não botou uma no fundo do barbante, um jogo sem pressão, um jogo tranquilo. Ah, tava sem ritmo, Pedrão, beleza, mas não poderia ter feito gol. Então, acaba acontecendo esse tipo de coisa. Pessoal, segundo a jornalista Raíssa Simplício, o Corinthians reacendeu o interesse na contratação do volante Alan do Flamengo, que não está na lista de relacionados do Flamengo. Vocês viram que foi o único nome que eu não falei. Ele não tem nenhum problema físico nesse exato momento. O Flamengo está tentando negociar o jogador e não viajou por opção técnica e deve sair do Flamengo e avalia uma possível investida junto ao Flamengo, no caso do Corinthians. O meio-campista não foi relacionado e, ao contrário do Saul, o Saul, que não tem condição de jogo, foi relacionado pro jogo. E o Alan, que tudo bem, que eu não quero que ele vá a campo, gente, realmente não deu certo, não tá na lista. Então, evidentemente que tem alguma coisa estranha aí. Ah, ele vai ficar igual o Pablo, Pedrão? Acredito que não. O Flamengo dá mostras que não quando, por exemplo, rescinde com o Michael. Tudo bem que ele aceitou o acordo também. Eventualmente o Pablo pode não ter aceitado. Mas tem esse lance do Corinthians. Interessado na contratação do Alan agora. Antes era o São Paulo. Agora é o Corinthians. Tá? O São Paulo até prosseguiria com o negócio, mas o Flamengo queria o Marcos Antônio por 2 motivos. Que quer o Marcos Antônio, mas também com medo de um eventual calote do São Paulo, que está numa draga financeiramente falando, administrativamente e vários. É só o Flamengo mesmo para perder para o São Paulo nesse momento. Agora, o Corinthians também é caloteiro, viu? A não ser que dê garantias aí, por exemplo, contrato de televisão. Aí, beleza. Aí já é uma garantia maior pelo Flamengo. Contratação de Luiz Henrique no Flamengo por 220 milhões de reais após Paquetá tem definição sendo descartada, meus amigos. Pois é, apesar do interesse no atacante, o Flamengo trata o negócio como improvável por alguns fatores. Entre eles, os altos valores para a negociação, que estariam na casa dos 220 milhões de reais, meus amigos. Mesmo com essa notícia boa de negociando o Alacian saindo, não tem fluxo de caixa, pelo menos nesse momento, para dar conta desses 220 milhões de reais, até porque agora teve a contratação do Lucas Paquetá. Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.